Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de agosto de 2018. Sem ceder a sustos fáceis, Hereditário surge como o melhor terror do ano. Parte 1. Hereditário traz todos os símbolos de um tipo de filme de terror clássico. A Casa Assombrada. O espírito maligno à espreita. Os inocentes corrompidos. Crianças que parecem pertencer a outro plano de existência. Possessão demoníaca. Rituais satânicos. É fascinante, entretanto, observar como o diretor e roteirista Ari Aster aos poucos desconstrói cada elemento para criar um animal próprio, usando de nossa própria familiaridade e expectativas para se afastar do terror direto, de sustos fáceis, banhado em choque e sangue. O que ele cria em seu lugar é uma experiência sufocante, em que a unidade familiar, porto seguro histórico, termina prisioneira de uma herança que devora as próprias entranhas. O centro da trama é Annie Granton Nicolette, numa performance absolutamente retocável, que no começo do filme enterra sua mãe, Helen. Aos poucos o roteiro revela como a matriarca se afastara da família anos antes, mas retornou relutante aos cuidados da filha com o avanço de sua doença. Sua morte, porém, aos poucos afasta a sombra que cobria seu passado, e o destino do pai e do irmão de Annie se tornam pistas para o terror que se avizinha. Tudo converge para a relação de Helen com a neta, Charlie, e a estreante Millie Shapiro, igualmente brilhante, uma pré-adolescente que demonstra em seus hábitos incomuns algo além das mudanças que chegam com a explosão de hormônios. O quadro é completo com seu irmão mais velho, Peter Alex Wolff, que guarda enorme ressentimento da mãe, e de seu pai, Steve Gabriel Byrne, aparentemente único resquício de sanidade no teto da família Graham. Uma segunda tragédia, executada de maneira extremamente desconfortável e impactante, desencadeia eventos que colocam a família no centro de uma história de adoração demoníaca, possessão e morte, nem sempre nessa ordem. Aster, habilidoso já em seu primeiro filme, é adepto da escola da sugestão, salpicando crescendo da atmosfera mais e mais densa com momentos de puro horror, o que amplifica seu impacto. Em nenhum momento Hereditário apela para o terror visual, embora abrace o absurdo em seu clímax, optando pelo clima sufocante que não dá trégua em pouco mais de 2 horas de filme. A melhor sacada do diretor é conduzir a trama como se fosse um drama familiar, desviando seu caminho para o sobrenatural nos momentos mais inesperados. Nesse filme existem 2 fatos que merecem ser analisados. O primeiro são as manifestações espirituais dentro da casa. Todos sabemos que os fenômenos espíritas datam desde os tempos mais antigos da antiguidade e encontram-se disseminados ao longo do tempo e no espaço. Encontramos fenômenos espíritas tanto nos povos mais selvagens, quanto entre as culturas mais civilizadas e evoluídas, embora estes fenômenos tivessem uma presença mais acentuada em determinadas épocas, assumindo assim um caráter mais definido, como que prenunciando a eclosão de um novo ciclo para a humanidade. Os fenômenos espíritas que foram acontecendo ou traços de interferência dos espíritos ocorridos desde o início da origem do homem, diferem dos antecedentes do espiritismo, dado que uns aconteceram como casos esporádicos, os antecedentes do espiritismo denotam, já se assim lhe podemos chamar, uma invasão espiritual organizada com determinados objetivos bem definidos, preparando o advento da terceira revelação. Geralmente a data que se costuma fixar como a passo inicial da história do espiritismo, acontece na época das mesas girantes, na França, em simetria com os fenômenos ocorridos a partir de 31 de março de 1848 em Idesville, Rochester, nos Estados Unidos, através das irmãs Fox.
Numa casa humilde, alugada em 11 de dezembro de 1847, vivia a família Fox, família protestante composta pelo casal Fox e suas 3 filhas menores. Em 1848 foram surpreendidos por barulhos de arranhadelas, que se identificavam à medida que o tempo passava. As crianças assustavam-se de tal forma que não queriam dormir sozinhas. Kate, uma das crianças do casal, com apenas 11 anos, resolve em 31 de março de 1848 desafiar o mistério, travando diálogo através de palmas. A cada palma de Kate era dada resposta com uma pancada correspondente. Kate pergunta então se as pancadas eram realizadas por um espírito, e se a resposta fosse afirmativa, deveriam ser dadas 2 batidas. A resposta foi afirmativa. A fim de que a comunicação possa ser mais rápida, decidem utilizar o alfabeto, conseguindo-se vir a descobrir que ali houvera um crime, provando-se a imortalidade da alma. A publicidade que se formou em torno das irmãs Fox tem também o mérito de despertar a atenção para o grande número de médiums que começam então a sair do anonimato e a revelar as suas faculdades, estimulados pelos acontecimentos de desvile. Acontece então assim de forma gradual anunciada a invasão dos espíritos, que se manifestavam em toda a parte pelos mais variados médiums e nos mais diferentes locais. Nos fins de 1850 os espíritos sugerem uma nova forma de se comunicarem, em substituição do moroso processo das pancadas. Estes factos apresentados aos olhos de pesquisadores honestos, sugeriam de forma inequívoca a existência do espírito. As respostas dos espíritos às questões frívolas dos participantes, movidos apenas pela curiosidade do desconhecido, passaram a constituir motivo de grande interesse. As mesas moviam-se em todos os sentidos, giravam vertiginosamente, ou se elevavam no ar alcançando o teto, produzindo os mais variados movimentos. Daí em diante as mesas girantes passaram a constituir a grande atração dos salões da sociedade parisiense, como se estes fenômenos fossem meros e simples passatempos. Na realidade observamos aqui uma manifestação do alto, despertando consciências para a imortalidade da alma e para o recebimento do Consolador, prometido por Jesus há muitos séculos e consubstanciado no Espiritismo, que logo a seguir seria codificado, pois que chegados eram os tempos. Surge então Hippolyte Léon Denis de Rivail, que aos 50 anos era um nome respeitado em França, homem portador de inúmeras qualidades morais e intelectuais. Grande estudioso dos fenômenos psíquicos, interessa-se de modo especial pelo estudo do magnetismo. Já ouvira falar das mesas girantes e atribuiu estes fenômenos ao magnetismo impregnado nessas mesas, daí seus movimentos. Tendo conhecimento da existência de algo inteligente por detrás, admite então a hipótese da atuação do mundo espiritual, resolvendo então investigar a proveniência dos fatos. Assim, ano após ano o professor Rivail trabalha metodicamente na elaboração da codificação da doutrina espírita, adoptando então o nome de Allan Kardec. Com a expansão da codificação espírita, os fenômenos mediúnicos deixam de despertar a mesma curiosidade de antes, voltando-se então a atenção para a necessidade de elevação moral, ultrapassando assim a fase inicial do fenômeno, abertos os caminhos deixados pelos precursores, iniciando-se então o capítulo moralizante, guiados pelos espíritos que assistem através das possibilidades tecnológicas. Surge então através dos estudos sistemáticos desses fenômenos de batidas, das mesas girantes e da transcomunicação toda uma filosofia fundamentada nos princípios cristãos.
É então que Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, pilar fundamental da doutrina espírita, surgindo inicialmente com o nome de Filosofia Espiritualista, pelo que se torna emergente questionarmos-nos acerca de qual a relação entre espiritismo e espiritualismo e por que se apresenta como uma filosofia. Ao codificar a doutrina espírita, Allan Kardec cria os vocábulos espiritismo e espírita, totalmente diferentes de espiritualismo e espiritual, a fim de existir uma maior clareza e precisão de conceitos. Assim, convém frisarmos que devemos compreender por espiritualismo toda a doutrina filosófica, segundo a qual o espírito constitui a substância de toda a realidade, tendo por base a existência de Deus e da alma. Espiritualismo opõe-se ao materialismo, para o qual a única substância existente é a matéria. Neste aspecto, o espiritismo identifica-se com o espiritualismo, indo no entanto mais além, na medida em que acrescenta vários princípios básicos: 1. A possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. 2. A pluralidade das existências. 3. Pré-existência e imortalidade da alma. 4. Justiça natural. 5. Progresso infinito do espírito. Assim, em síntese, o Livro dos Espíritos representa uma das fases do espiritualismo, contendo como especificidade a doutrina espírita. Contudo, embora represente uma face do espiritualismo, cumpre-nos esclarecer que o espiritismo difere de toda e qualquer ramificação espiritualista religiosa, uma vez que não possui dogmas, fundamentando-se antes na razão e nos factos, pelo que a doutrina é considerada uma doutrina tríplice, já que se estrutura em ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita baseia-se no método experimental, organizando as ideias sistematicamente partindo sempre dos factos, dos fenômenos mediúnicos e das manifestações em geral. Assim sendo, podemos considerar a doutrina espírita como sendo uma ciência. Allan Kardec esclarece que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Por outro lado, também podemos considerar a doutrina espírita como sendo uma filosofia, já que a sua temática abrange conhecimentos que estão para além da experiência sensível, tais como a existência de Deus, os princípios constitutivos do universo, causas primárias, as leis morais, utilizando para tanto o método racional como instrumento seguro. Podemos ainda compreender a doutrina espírita como sendo uma religião, uma vez em que o seu fim último consiste na restauração do Evangelho e na prática dos princípios cristãos, não se valendo contudo de formalismos exteriores, de práticas sagradas, rituais ou técnicas coletivas, mas sim a busca da religiosidade na intimidade afetiva de cada um, partindo de uma atitude interior consciente. Estes três aspectos encontram-se bem definidos na codificação de Allan Kardec, respectivamente em O Livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo e em O Livro dos Médiuns. A doutrina espírita será sempre um campo de investigação humana nos seus aspectos científicos e filosóficos. No entanto, no aspecto religioso, repousa sua grandeza divina ao constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.